Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no complexo de serviços e comércio. Então esse complexo aqui onde nós vamos gravar um tratamento de esgoto sanitário é composto por um shopping de atacado, um hotel, uma pousada e um centro de eventos. Então nós temos muita gente circulando nesse ambiente e é um ambiente do qual vai gerar uma grande quantidade de água residuária, principalmente de limpeza, das pias do banheiro, né, do próprio vaso sanitário. Então essa circulação de pessoas, esse montante, gera um volume significativo de esgoto sanitário. Então a gente montou aqui nesse complexo, né, uma forma de impactar menos no meio ambiente. Então nós temos uma estação de tratamento de esgoto sanitário. A primeira parte do processo desse tratamento se inicia com o que a gente chama aí no nosso livro, em teoria, de um tratamento preliminar. Então o que significa? Nós temos um montante, um volume significativo de esgoto e ele é bombeado aqui para a nossa estação e ele vai chegar aqui, como vocês vão observar na imagem. Então, como essa estação ela foi preparada para a gente tratar somente o material orgânico, somente a carga orgânica, esse cesto aqui, como se fosse um gradeamento, ele vai recolher todo o material inorgânico. Então, se jogaram de forma incorreta pedaço de bucha, até sobras de cabelo, escovas, né, pedaços de material, de plástico e outros materiais que algumas pessoas descartam incorretamente no vaso sanitário, ela vai ser toda capturada aqui nesse cesto aqui que nós temos. E depois isso é levado para um outro local, vai secar esse material, ele é resíduo sólido na maioria e ele vai ser tratado em outro local. A partir dessa limpeza é escoado esse esgoto para uma outra área ali que a gente vai ver subterrânea, que é o que a gente chama de um reator, né? E esse reator vai começar uma outra fase do tratamento e vai trabalhar a quantidade de DBO e a quantidade de DQO existente aqui nesse material. Nós estamos com o Gustavo, que é o nosso técnico que faz o controle lógico da estação, ele é responsável por esse controle. E o Gustavo vai explicar para nós como que funciona esse controle, se ele é automático, se ele é manual, se ele depende de operador, né? Ele vai explicar a lógica desse controle da extração. Olha só, pessoal, o Gustavo é gaúcho, né? A empresa que implantou aqui é de Santa Catarina e hoje ele trabalha em Santa Catarina, isso, exatamente, né, Gustavo? é isso aí. Então explica para nós, Gustavo, como funciona esse controle. Hoje a gente utiliza um equipamento industrial, um equipamento robusto, utilizado para processos industriais, né? Ele se chama CLP, Controlador Lógico Programável. Basicamente esse CLP ele funciona como um computador, né? A gente insere uma lógica de programação nele, onde de acordo com as suas entradas digitais e entradas analógicas e com a programação que a gente coloca nele, ele executa, vamos dizer assim, seta saídas, né? E liga bombas, liga válvulas, liga aerador, então se tornando um processo automático, ou seja, onde antes a gente tinha um operador que precisava acionar manualmente, né, cada motor, hoje a gente tem um equipamento ali robusto, que é utilizado exatamente para isso, em processos industriais, que faz toda a programação, toda a lógica automática, né? E Gustavo, e se por um acaso eu precisar trabalhar de forma manual, interromper a estação, como que a gente pode, como que funcionaria o operacional disso? Onde o equipamento é instalado, ele tem um quadro de comando onde a gente possibilita ali algumas botoeiras, então colocar o quadro, tirar ele do controle automático, coloca no controle manual e aí a gente pode operar cada equipamento manualmente de acordo com o que a gente precisa com a nossa necessidade. E você diria assim para nós, qual é a vantagem desse sistema de tratamento? Olha, ele tem diversas vantagens, né? A segurança, a confiabilidade, né? A gente não precisa ter um operador 24 horas em cima ali, fazendo manualmente, né? Se a gente colocar um equipamento de telemetria, que é medição à distância, a gente consegue verificar em tempo real o que está acontecendo, né? Em que etapa que está o nosso processo.
eu acho que não tem nem o que dizer, assim, que é muito mais seguro, muito mais... é muito trivial hoje em dia, né? Praticamente tudo sendo automatizado, né? Não se utiliza mais processos manuais. Salvo engano, se eu quiser controlar, eu posso controlar a estação no meu celular, né? Existe essa possibilidade, sim, existe essa possibilidade. E deixa eu falar uma coisa para você assim, então em relação à estação de tratamento, né? Então muita gente vai pensar, imaginar, nossa, mas é um custo altíssimo, né? É uma coisa inviável, né? Descabida, né? Que muitos empresários afirmam para a gente que somos consultores, é. E você diria o que sobre isso? Realmente é um pensamento ultrapassado que infelizmente ainda existe, né? Ele existe sim um investimento inicial um pouco elevado, mas ao longo do tempo, com todas as benefícios que ele nos traz, né? Só de a gente poder monitorar todo o nosso sistema, poder nos acionar um alarme quando acontece alguma falha, isso nos traz ao médio e longo prazo um retorno muito rápido, né? A automação de processos realmente traz um retorno muito rápido. São diversas... Além da vantagem que nós temos aí, né, ambiental, a gente tem assim a preocupação também das multas, né? A gente estaria isento disso. Mas assim, vamos supor que a gente precise trocar peças, essas peças a gente encontra no mercado, tem preço acessível hoje para o empresário, como que você vê isso? Nos dias de hoje, né, a automação está tão trivial que temos muitas marcas diferentes no mercado, né? Isso aumenta bastante a competição e reduz bastante o preço das peças em si, né? Alguma coisa que tem que ser importada acaba sendo um pouco mais caro e infelizmente a gente não consegue fugir, né? Mas com certeza hoje está muito mais barato. E assim, só para a gente finalizar, qual é a maior vantagem que você acha que esse modelo de tecnologia proporciona em termos de tratamento de esgoto? Com certeza é a confiabilidade no tratamento, né? A gente confia plenamente de que o tratamento está sendo feito de acordo com como ele foi programado e planejado, né? À medida que a gente faz as leituras, principalmente de oxigênio, por exemplo, quando houver, e o sistema se adapta para, enfim, atingir aquilo que a gente precisa, ele se torna muito confiável e de uma qualidade muito alta. Além disso, gente, assim, a gente convive aqui com essa estação. É bom deixar claro também que nesse caso a gente tem um custo de manutenção baixo, né? Porque a gente não precisa ficar pondo produtos químicos, a gente não precisa, no seu cloro, que é uma exigência, a gente vai mínimo, ver, né? Mas assim, ela, no seu funcionamento automático, ela funciona sozinha, né, Gustavo? Nós ficamos há mais ou menos 5 anos sem vir aqui. Pois é, sem então agora que a gente está dando alguma manutenção que é trivial, faz parte. Isso aí. Obrigada pela sua atenção, Gustavo. De nada. Espero que você faça parte aí do grupo Unicesumar Com também. certeza eu vou. Então, pessoal, passado o gradeamento lá, o nosso cesto que fez a retirada, né, da parte inorgânica, o esgoto vem aqui para a estação elevatória. Então, a gente aqui nesse espaço aqui, ó, fica armazenado todo o nosso esgoto que veio do cesto, foi encaminhado para cá, e depois ele vai passar ali, ó, né, por aquelas marcações que são tubos que vão formar também, vão auxiliar no tratamento. O que vai acontecer? A hora que ele passa nesses tubos, ele é em forma de T, né? A parte grossa do lodo vai ficar para cima e a parte mais fina, que depois vai lá para os nossos tanques, né, é encaminhada para lá. Então, com o tempo, nesse caso, essa estação exige que a gente faça uma coleta desse lodo, esse lodo que fica por cima. Então ele vai se acumulando, nós temos que chamar um caminhão fossa que ele vai destinar isso corretamente, vai tratar. Nós não temos, no nosso caso, o chamado leito de secagem de lodo, né? Até porque a gente não quer odor aqui nesse ambiente. Então esse lodo que vai ficar aqui submergido, eles vão mostrar para vocês na imagem, tá? Ele vai permanecer aqui e a cada 2 meses, dependendo do volume, a gente coleta ele. A água, né, é encaminhada aqui para os nossos tanques de tratamento. Chegando aqui nesse tanque, como vocês podem ver aqui, ó, o que nós vamos perceber? Que ele está sendo, nós temos um aerador ali,
Então, introduziu aqui, nesse líquido ainda está bem escuro, né? Como vocês podem ver, bolhas de ar, né? Porque aqui nós temos também um lodo ativado. O que é um lodo ativado? É um lodo rico em bactérias, né? E essa injeção de ar, essa oxigenação, vai ajudar a estimular essas bactérias a sobreviverem e com isso ela vai consumir toda essa parte sólida. Porque num tratamento de esgoto, o que a gente quer? Fazer com que desapareça aquela carga sólida existente na água. Então, olha lá, aquelas bolhas também vão sendo formadas, o que também auxilia ali que as partículas sólidas se juntem naquelas bolhas. Daqui a um pouco o aerador para, né? E o que vai acontecer? As bactérias começam a trabalhar, o lodo ativado, e aí boa parte desses materiais sólidos desaparecem. Uma outra parte é decantada. Então, diferente daqui da elevatória, aqui no nosso tanque, o lodo que sobra, né, da decantação, ele vai ficar no fundo desse tanque. E aí, com o tempo, a gente precisa fazer uma coleta aqui desse lodo. Então, a própria estação indica para nós o volume, quando é necessário fazer essa coleta, e aí a gente faz a limpeza, um carro fóssil é suficiente, tira e depois a gente mantém o tratamento normalizado, ok? Então vamos só resumir. Chegou do gradeamento, do cesto, né? Entrou na elevatória, já tem uma fase aqui de tratamento, separando uma parte grosseira desse esgoto, desse material sólido, é encaminhado para os tanques, recebe o ar, né? O aerador vai oxigenar, vai estimular as bactérias biológicas que vão consumir esse material. Então, pessoal, nós tivemos, né, o tratamento preliminar, que é o gradeamento. Esse tratamento aqui no tanque é o chamado tratamento primário. E o segundo passo, me desculpe, né, é o chamado tratamento secundário, que é o passo que nós vamos ver. O que vai acontecer nesse tratamento? Já houve a decantação do material, né? Nós já temos uma condição da água muito boa, ela já está transparente e como a nossa lei exige, é uma exigência legal, a gente vai ter que clorificar essa água antes dela ser descartada em corpo receptor. Então, no caso do esgoto sanitário, nós temos 3 passos: tratamento preliminar, o tratamento primário e o tratamento secundário. Então, a partir de finalizar o tratamento secundário, essa água já é dispensada para um corpo receptor que não vai danificar os seres vivos, o pH está controlado. Lembrando que a gente faz o monitoramento, faz coleta periodicamente para avaliar o pH, para avaliar a temperatura, o DBO, o DQO e os sólidos sedimentáveis. Então, assim, tudo isso tem que manter um padrão que a nossa legislação manda, né? Para que isso possa ser destinado a um rio. Então, vamos ver agora a última fase do tratamento. Então, como nós já comentamos, a gente tem aqui, ó, nesse tanque, o aerador funcionando, daqui a pouco as bactérias vão consumir esse material e após esse tratamento, para finalizar, essa água já tratada, esse esgoto já tratado, vamos dizer assim, ele é encaminhado para esse último tanque, né, que a água já vai estar transparente e aqui, ó, você vai ver aqui que nós temos o quê? Um distribuidor de cloro, que também, como o próprio Gustavo já explicou para vocês, faz parte do controle automático e ele é adicionado automaticamente conforme a nossa lei exige. Então, a partir da adição do cloro, essa água já aparece transparente e ela é despejada pela rede em corpo receptor. E aí está pronta para um rio receber sem causar danos ambientais ou qualquer que seja o impacto ambiental aí lá para os seres vivos desse rio. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido
que a estação possa ser um facilitador aí para vocês na aprendizagem de como tratar o esgoto sanitário.